Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Educação, o bug do milênio, com Larissa Casasanta, da Sempre Disruptiva. Larissa Casasanta, ela quer revolucionar o método de se educar para mudar o mundo. Seja muito bem-vinda, Larissa. Como é que você está? Olá, Léo. Bom dia. Começando mais uma semana super animada. E hoje eu estou aqui gravando da escola, justamente já inspirada com o que eu vou trazer para vocês, para a gente começar junto a desbugar a educação. Muito bom. Setembro é mês de aniversário da escola de vocês. Exato. Na verdade, foi em agosto, mas como estava tudo fechado e a gente retomou as aulas, então a gente já voltou agora em setembro, comemorando os 25 anos da Escola Sempre e mais ou menos uns 20 anos desse método que a gente desenvolveu, completamente diferente, para a gente atualizar, reiniciar a educação e atualizar de acordo com o mundo que já se desenhou e ainda está se desenhando para os futuros seres humanos. Muito bom. Parabéns, então, para vocês. Uma história bem longa, uma história linda. O que você preparou para a gente hoje, Larissa? Nossa, Léo, vou te dizer que eu trouxe uma coisa super densa, mas é muito importante que a gente fale, que seja rapidamente sobre esse assunto, para vocês entenderem por que eu digo que a educação ela é o bug do milênio. A gente vem falando, que a educação ela já não atende mais às necessidades da sociedade. A gente já falou que nós, enquanto educamos, seja na nossa família, na nossa sociedade ou nas instituições educacionais, nós não educamos só indivíduos hoje. Nós educamos os seres humanos da humanidade. E essa humanidade a gente já entendeu que ela está se desenhando completamente diferente. Então, hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais denso, de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que trouxe a ideia da modernidade líquida, da sociedade líquida. E também inspirada por um evento que os meninos da Perestroika, o Felipe e o Jean, que são pessoas que eu sempre acompanho, trouxe do desenho da pós-modernidade gasosa. Então, assim, são conceitos muito novos. O Zygmunt Bauman trouxe esse desenho da modernidade líquida em 1999, ali no início dos anos 2000, tem 20 anos, um excelente filósofo, e é importante a gente entender esse contexto social para que vocês fique muito claro o quanto é preciso a gente mexer na educação. Nós estamos hoje com uma nova sociedade, uma nova perspectiva. E isso, inclusive, ficou muito claro na pandemia. De repente, em 5 meses, a gente viu a velocidade que as coisas mudaram. De repente, você não podia mais sair de casa e o trabalho teve que se redesenhar, a educação teve que se redesenhar, as relações tiveram que se redesenhar. Mas vamos voltar um pouquinho, o que seria esse assunto da sociedade líquida, tá? O Bauman trouxe essa ideia quando ele identificou que as relações entre os indivíduos, eles tendiam a ser cada vez menos frequentes e menos duradouras. Esse é o significado da sociedade líquida, do estado líquido da sociedade. Segundo uma frase famosa dele, as relações, elas escorrem pelos dedos. E aí a gente está falando de toda a nossa sociedade. Pelo conceito, inclusive, das relações líquidas, ele trouxe as relações amorosas, elas deixaram de ter um aspecto de união estável e passaram a ser um acúmulo de experiências. E a insegurança, que ele disse que seria uma parte agora estrutural da nossa sociedade, do sujeito pós-moderno, que é como ele traz no livro dele, O Medo Líquido. Com todo esse contexto, agora vamos pensar ali, ele trouxe daí no ano 2000, com o surgimento do mundo digital,
né? Olha quanta coisa mudou com a internet 2.0. E olha que agora a gente já está indo para o mundo 3G. Então a gente não consegue nem imaginar o futuro. Tá? Era muita coisa mudando. E aí o Bauman trouxe esse contraste ao quê? A década passada. Né? Aquela sociedade que a gente tinha sólida. Né? Uma sociedade industrial, rígida, concreta, palpável. Como eu disse no programa passado, a gente tinha um roteiro e bastava cumprir aquele roteiro que estava tudo certo e a gente ia se dar bem. Só que não é mais. Por quê? Exatamente por causa desse estado líquido. Porque qual que é o princípio, né, dos líquidos? Vamos voltar um pouco aqui na física. Instabilidade, falta de coesão e sem forma definida. Exatamente como Bauman viu a sociedade, né, naquele momento. Então, é uma sociedade onde tudo é muito volátil, onde tudo muda o tempo todo, muito adaptável, se contrapondo muito àquela década anterior. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas o fato é, hoje a gente vive numa sociedade mutante, instável e até, em outras palavras aí, caótica, né? Onde tudo pode ser adaptado, seja a profissão, seja os relacionamentos, seja até mesmo a religião. Nada mais é fixo. Exceto, gente, eu vou fazer de novo um parêntese, que é a minha grande crítica, a nossa grande crítica na escola sempre, na sempre disruptiva, exceto a educação, que continua estagnada de 120 anos atrás. Né? E é nessa visão de sociedade, é nessa visão de pós-modernidade que a gente estrutura toda a nossa forma de educação. Agora a gente vai passar, né, pegando um pouco essa metáfora da liquidez, tá? O que é uma água, né? A água, ela se molda ao copo, ao vaso. Isso prova a fluidez da água. Mas, assim, a gente não consegue pegar toda a água. A gente consegue armazenar um pouco, né? A gente consegue ver ainda a água. Só que, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está indo, provavelmente, para um outro estado da matéria, que é o estágio gasoso, né? Onde as coisas são muito mais mutantes. E aí, como foi uma provocação também desses meninos da perestroika, eu digo a vocês, bem-vindos à pós-modernidade gasosa, né? Onde o estado físico ele é o mais incomum de todas as matérias, aonde é aquela coisa que a gente não consegue mais ver, ela é quase imperceptível. Tá? É nesse contexto todo que a gente vai continuar o próximo programa, mas também é situando nessa sociedade que nós estamos hoje, já há 20 anos, aliás, que foi a ideia da modernidade líquida, indo para a pós-modernidade gasosa, que eu digo com toda clareza, uma das principais habilidades que nós temos que ter, e nós temos que desenvolver, e nós temos que educar, chama a famosa adaptabilidade. A capacidade do ser humano de se adaptar. Como Darwin disse, não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. Larissa, cara, que coisa muito louca que você trouxe para mim. E agora, como eu faço? Então, para que hoje, na segunda-feira, antes de eu trazer ainda o conceito da modernidade gasosa, da pós-modernidade gasosa, eu vou deixar uma dica para vocês. Como você pode se tornar um ser humano mais adaptável? Aceite as mudanças, não resista, receba, observe, se coloque no ponto de observador. Se você escuta sempre as mesmas músicas, porque todo ser humano escuta as mesmas músicas, vai nos mesmos lugares, come a mesma coisa, se permita, nessa semana, comer um sabor, experimentar um sabor diferente. Se permita escutar uma música diferente. E se permita, quem sabe, ler um artigo ou uma ideia diferente. E na semana que vem, a gente continua exatamente nesse contexto. Esses bate-papos aqui são bons demais. Larissa, para as pessoas entrarem em contato com você, como é que elas fazem? Léo, a gente tem lá no Instagram, @escolasempre, @sempre-disruptiva. Tem também o meu Instagram pessoal, @LarissaCasasanta. Eu vou adorar trocar uma ideia com quem estiver ouvindo a gente. Muito bom. Larissa, ótima segunda-feira para você, boa semana e até semana que vem. Obrigada, Léo. Beijão, beijo pessoal, até semana que vem.
Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Fernanda Rocha. Apesar que o nome parece aqui Fernanda Teixeira, é Fernanda Teixeira Rocha ou é Fernanda Rocha Teixeira, Fernanda? É Fernanda da Rocha Teixeira. Você viu que eu errei de todo jeito, né? Não, mas tá tranquilo. Ninguém lembra do Dá, ninguém nunca coloca, tá tudo certo. Eu fui colocar o nome do meu filhinho, né? Minha esposa é Rayane de Paiva. Aí eu já ia colocar, né? De Paiva Rabelo, que é o meu sobrenome. Aí ela falou, não, tira o D, porque o pessoal nunca coloca e tal. Nunca coloca, é verdade. Aí eu falei, então tá bom, se você quiser tirar. Como é teu e você quer tirar, então eu vou tirar. Ele ficou sem logo. Ah, entendi. E aí, Fernanda, o que você tem pra gente hoje? Então, Léo, eu queria falar um pouquinho, pegando aí a reforma trabalhista, que apesar de ter sido aí aprovada em 2017, ela ainda é recente, a gente ainda tem alguns pontos polêmicos. Eu queria trazer aqui para os ouvintes lembrar que a reforma trabalhista, ela acabou trazendo uma nova modalidade de rescisão contratual, que é a possibilidade de rescisão por comum acordo. Então, muitas vezes, o empregado e o empregador, ambos querem, ele tem intenção de extinguir aquele contrato de trabalho, e eles podem entrar em um acordo. Essa modalidade, que a gente chama de rescisão por comum acordo, está lá no 484A da CLT, no artigo 484A, e ela dá direito ao trabalhador a algumas verbas. Nesse caso, o trabalhador, se ele entrar em comum acordo ali com o empregador e resolverem rescindir o contrato, o empregado terá direito a metade do aviso prévio indenizado. Caso ele cumpra, ele prefira cumprir, aí ele recebe o salário integral, porque ele vai ter que cumprir integralmente. Se ele resolver receber esse aviso prévio indenizado, ele tem direito à metade. Ele tem direito à metade da indenização sobre os depósitos fundiários, né? Lembrando que quando você é dispensado sem justa causa, o trabalhador tem direito a 40% do saldo do FGTS. Nessa modalidade, o empregado só teria direito a 20%, a metade, já que seria de comum acordo, e ele teria ali na integralidade férias proporcionais, 13º salário proporcional, e poderia sacar até 80% do saldo de FGTS. Ele não pode sacar a integralidade, como ele poderia fazer se fosse uma dispensa sem justa causa, mas ele pode sacar 80% dos valores ali depositados na conta vinculada de FGTS. Só que ele não pode se habilitar no benefício de seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego só se aplica a dispensas e ao desemprego involuntário. Como essa rescisão por comum acordo, o empregado também, ele opta, ele concorda com a rescisão, ele quer a rescisão, nessa situação ele não teria direito ao recebimento do benefício do seguro-desemprego. Mas é uma saída aí quando o empregado e o empregador querem extinguir o contrato, mas o empregado não quer pedir demissão porque ele sabe que ele acaba perdendo alguns direitos e o empregador também não quer dispensar porque não quer pagar a indenização. Então, é uma possibilidade ali de conversa que empregado e empregador podem tentar chegar para encerrar o contrato da melhor maneira possível para ambas as partes. Léo. Interessante, né, Fernanda? Eu, há muitos anos que tenho empresa e tudo mais, era muito comum no passado os acordos verbais ali, o dono mandava embora, mas não estava mandando, pagava a multa, depois devolvia, era aquele rolo, na verdade era uma ilegalidade, né? Ainda, muita gente faz isso, né? Ainda acontece e é uma fraude, na verdade. Por mais que seja muito comum, é muito comum a gente ouvir falar, eu saio por acordo. Esse acordo da CLT não é esse acordo que a gente costumava falar e que sempre foi ilegal, né? O que acontecia na prática e ainda acontece. Muitas vezes o empregado, ele quer sair da empresa, mas ele não quer pedir demissão. E aí ele conversa ali com o empregador, com a empresa, e fala assim, olha, simula que está me mandando embora para que eu possa receber o seguro-desemprego e sacar o FGTS. Como o FGTS já está depositado e o seguro-desemprego, quem paga é o FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um dinheiro público,
Como não sai do bolso do empregador, o empregador não via muito problema e acabava fazendo essa simulação, é uma simulação, de que estava dispensando esse empregado, e aí ele, inclusive, depositava lá a multa e o empregado devolvia para ele depois, e o empregado acabava recebendo o seguro-desemprego e sacava o FGTS. Qual é o grande problema disso, Léo? Apesar de ser ilegal, né, além de ser ilegal e de ser, de fato, uma fraude, você gera um problema muito grande nas estatísticas, porque isso vai entrar para as estatísticas de desemprego involuntário, então a gente fica sem saber qual é o número real. Você tira dinheiro do benefício do seguro-desemprego, que é um dinheiro escasso, e você está pagando o benefício para um trabalhador que muitas vezes não precisava estar recebendo aquele benefício, e também você movimenta mais essas contas vinculadas de FGTS. Quanto mais você movimenta as contas de FGTS, pior fica os investimentos e os fundos ali que são financiados. Então, o sistema financeiro habitacional, a gente sabe que esse fundo ele é utilizado para, por exemplo, facilitar a quitação de casa própria, a aquisição também da casa própria. Então, você gera alguns problemas, né, burocráticos que no dia a dia a gente não percebe. Inclusive, essa modalidade rescisória de comum acordo, que foi inserida pela reforma trabalhista no 484A, ela veio para tentar ser uma solução, uma segunda via para que se evite esse tipo de acordo. Só que muita gente acha que não vai pegar, Léo, porque não dá para se habilitar no benefício de seguro-desemprego, né? Que é exatamente o que o empregado quer. Mas é importante que a gente conscientize, de fato, empresas, trabalhadores, de que muitas vezes essa fraude não faz bem, é errado, é ilegal, e aí a gente teria essa segunda via, que é a rescisão por comum acordo agora, inserida pela reforma trabalhista. O que já é uma grande conquista, né, Fernanda? Sim, já é uma grande conquista. Muito bom. Eu gostei muito quando lançaram isso, do lado de cá, assim, vendo como empresário, até por um clamor de quem está trabalhando nas empresas, uma forma de você fazer da forma correta, né? Tudo que você trouxe, que prejuízo que gera para a sociedade, para o Estado e para tudo mais, você fugir disso, fugir da ilegalidade, mas mesmo assim o colaborador poder sair com parte do benefício nas mãos. Muito bacana. É interessante quando a gente vê o direito também realmente preocupado em trazer ou gerar um benefício, ou o legislador buscando gerar um benefício dentro daquilo que é a realidade do dia a dia, né, Vanessa? Respondendo, né, às necessidades sociais mesmo. Os problemas, eles surgem na vida do dia a dia. Muitas vezes o legislador ele não consegue imaginar tudo que pode acontecer, até porque o ser humano é muito criativo, né, Léo? A gente sabe que é impossível prever o que vai acontecer, mas diante dessas situações práticas, o legislador ele reage, né? É uma reação mesmo do legislador. Fernanda, para as pessoas poderem ter acesso a mais dicas, todo esse teu conhecimento, como é que as pessoas fazem? Léo, basta me seguir no Instagram, é fernandarocha.t, e lá no YouTube, no canal Direto do Trabalho também. Então, pelo Instagram, podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, a gente está super aberto para participar. Muito bacana. Fernanda, obrigado demais e até semana que vem. Grande beijo, Léo, até semana que vem. Um beijo para todos os ouvintes. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não critique. Consegue fazer isso? Não criticar? Faz o seguinte, ajuda as pessoas, colabora, sem criticar. Uma das coisas que mais nos machuca é a crítica. Isso nos fere. Ninguém gosta de ser ferido. Agora, quem gosta de ficar criticando todo mundo, pouco a pouco vai vendo que está ficando sozinho, isolado. Se você está vendo alguma coisa que não está do jeito que deveria ser, então fale com carinho, sem machucar. E se você quiser corrigir os outros, faça-o através do teu exemplo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Faculdade Processos. Dicas para concursos e OAB com a professora Claudine Fernandes Araújo. Professora Claudine Fernandes de Araújo, presidente da Faculdade de Processos do Instituto Processos. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Claudine. Olá, Leonardo. Olá para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente na internet. E aí, como estamos? Com muito calor, né, professora? Mas está tudo bem. Tudo bem, está tudo bem.
Ó, vou te falar aqui, ó, o pessoal que está estudando sofre com calor, hein, professora, porque dá um sono de tarde, então de tarde já dá sono. Com calor desse aqui, meu Deus do céu, hein? Dá mais sono, dá mais sono, dá mais sono. Bem mais sono. Por isso, Leonardo, que eu preparei aqui, como cada semana a gente vai falando um pouquinho, eu resolvi estruturar, assim, as melhores dicas para aprovação, para quem quer fazer concurso, que a gente vai poder estar trabalhando ao longo das semanas, tá? Então, como nosso tempo é curto, a gente vai falando um pouquinho de cada vez, a cada semana, a cada encontro nosso, tá? Então, eu vou falar aqui os tópicos que eu organizei aqui, que eu acho que são os principais, tá? Quando você decide fazer concurso público, tá certo? Bom, o primeiro deles, Leonardo, é você saber qual é a sua meta, qual é o seu objetivo de vida, o seu propósito de vida. Porque não é um caminho fácil, não é um caminho rápido para você chegar e passar, se preparar e passar num bom concurso. E quando chegar lá, é isso mesmo que você quer? Então, eu acho que antes de mais nada, e inclusive nós já falamos sobre isso algumas vezes, é você saber o seu propósito de vida. É muito importante, gente. Porque é muito ruim você se dispor a fazer uma coisa, vou fazer concurso. Agora eu vou fazer concurso e não é assim. O ideal é que você se proponha, faça a sua meta e siga, e vá, né? A segunda dica muito importante é fazer um cronograma de estudo. Isso é muito importante, porque é você fazer uma planilha mesmo do que estudar, quando estudar, de que forma estudar, quais as ferramentas, quais os materiais, incluir as suas pausas lá dentro do cronograma, incluir as suas atividades físicas ou outras atividades, porque é importante cuidar da cabeça. A gente não pode ficar o tempo inteiro só estudando, como a gente não pode ficar o tempo inteiro só trabalhando, enfim, a gente tem que ter realmente um cronograma de atividades, um cronograma de estudo, se você quer chegar lá, tá? Terceira dica, não esperar, não, antes disso, escolher um lugar para estudar. Isso é muito importante, tá? Um lugar quieto, um lugar que você possa estudar. Quem não tem esse lugar, existem algumas bibliotecas públicas, você pode ir para lá. O importante é o hábito, o lugar e o tempo que você vai destinar a isso, você vai estar fazendo direitinho lá no cronograma, né? Depois, não esperar, mais uma dica, não esperar o edital sair, gente. Porque quando sai no edital, normalmente a prova é depois de 40 a 60 dias. Então, é muito pouco tempo para você poder ver todo o conteúdo do concurso, né? Então, não espere o edital sair, certo? Bom, não é porque eu sou da Processos, Leonardo, mas é muito importante você escolher um curso preparatório ou um material de qualidade. Por quê? Como eu disse, e todos sabem, é muito conteúdo. Então, é muito importante você ter um curso, porque lá você vai ter professores que vão estar falando um conteúdo significativo para cada concurso. Isso te poupa tempo, né? E desgaste, não é isso? Então, é muito importante você escolher um curso, um concurso, um material, né? Gente, outro ponto fundamental, e eu também já falei outras vezes, mas é porque é fundamental, treinar as questões, estudar através das questões. E aí vem uma outra dica, que é você conhecer bem qual é a banca do seu concurso.
E aí, dependendo da banca do seu concurso, você vai fazer as questões daquele concurso, tá? Se você conseguir fazer essas coisas que é básica, né? Para o estudo, olha, muito difícil não obter aprovação, com bastante organização, né? Eu queria hoje começar a falar sobre a dica de você olhar o edital antes pesquisar o edital anterior antes que o próximo saia, tá? Então, por exemplo, outra coisa que é muito importante é você escolher a área que você quer fazer concurso. Por exemplo, você não pode começar a estudar para bancos, né? Ou para receita, e depois resolver fazer tribunal. Aí depois você resolve fazer carreiras policiais. Você perde muito tempo, porque as matérias não são iguais, né? Você perde muito tempo estudando muitas matérias. Então, o ideal é você escolher carreiras policiais, tribunal, bancos, porque isso facilita e você ganha tempo. Então, por exemplo, você escolheu fazer agente, escrivão, né? Delegado é só para quem é bacharel em direito. Então, você já pega o edital anterior, já vê lá todos os pré-requisitos, o que é necessário, quais são as matérias, qual foi a banca. Você já começa a estudar aquelas matérias básicas, que são, normalmente, língua portuguesa, redação, constitucional, administrativo, no caso das carreiras policiais, penal e processo penal. Começa já a treinar a redação, ver quais foram os temas anteriores, porque aí você vai estudar através de questões. Porque aí, Leonardo, quando sai o edital, aquelas matérias básicas, você já tem familiaridade, já estudou, já está adiantado no seu cronograma de estudo, certo? Você vai só aperfeiçoar e pegar as matérias que já... Porque muda, né? Você vê o de escrivão de agente veio da Polícia Civil, né, Leonardo? Veio bem diferente, mas aquelas matérias básicas, elas sempre estão por ali, né? Então, você, quando sai o edital, você já está adiantado. E aí você vai estudar as matérias específicas, você vai fazer a revisão das matérias, simulado importantíssimo, porque é uma maneira de você revisar a matéria e uma maneira de você saber cronometrar o tempo que você leva para fazer. Isso também você tem nos cursos preparatórios, né? E em algumas ferramentas na internet, porque é muito importante, né, Leonardo? E é isso, eu queria deixar esses pontos principais, né? E a gente vai falando, conforme as semanas forem passando, sobre como fazer o cronograma de estudo, né? Como estudar as questões, quais os sites que vocês podem achar essas questões, para vocês poderem fazer o treinamento e tudo mais, para que todo mundo possa chegar lá. Outra coisa que é muito importante, Leonardo, é a cada dia comemorar as vitórias. Porque a cada estudo você vai eliminando uma etapa, aprendendo, nem que seja uma coisinha. E é importante ter a consciência, a alegria e comemorar essa pequena vitória. Porque a nossa vida, vou repetir novamente, eu sempre falo isso, mas é porque é muito importante e eu percebo isso na minha vida, que a gente deve falar o que a gente, né, tem realmente experiência. É muito importante comemorar as pequenas conquistas, porque a nossa vida é feita de pequenas coisas e pequenas conquistas. E tudo isso, no final, nos traz um grande aprendizado. Não é isso, Leonardo? Com certeza. Estamos aprendendo muito aqui, professora. Professora, para as pessoas terem em contato, sei lá, quem quiser saber mais informações sobre concurso, quiser saber sobre a faculdade, quiser pegar outras dicas de estudo, como é que as pessoas fazem? Bom, vocês podem entrar no nosso site www.processos.com.br, o Instagram da faculdade é Faculdade Processos _, o
Facebook também. E nós temos também processos concursos, que é tanto Facebook quanto Instagram. E nós temos também um canal no YouTube, que nós temos várias aulas, várias dicas de estudo, né? Tanto da faculdade, quanto para os concursos OAB, CFC. Nós temos lá várias aulas, né? Principalmente agora durante a pandemia. Inclusive, nós estamos fazendo aí uma operação resgate para a Polícia Civil, né? Que está todo mundo aí angustiado, que provavelmente, bom, ninguém sabe na realidade quando vai ser a prova, mas nós estamos fazendo no YouTube e vale a pena dar uma olhadinha lá. Bom, professora, obrigado demais. Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser. Leonardo, um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes internautas. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +5561 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +5561 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Lição sobre o inesperado com Isabela Fialho. Isabela Fialho, que história, que vida de superação, tão jovenzinha. Isabela, como é que você tá? Tudo bem, Léo? Tô bem, graças a Deus. Muito bom. Sabe que, assim, conviver com você, conversar com você é sempre uma afronta a nós mesmos, né? Porque como você superou e tem superado todos os dias, porque a tua superação não é assim, passei, ufa, acabou. Não, você assim, venci hoje, que nem um dia se disse no programa, um dia de cada vez. Então, amanhã é o próximo desafio, vou vencer de novo e vamos que vamos. Como é que você está, Isabela? Exatamente. Minha mãe estava falando isso comigo ontem, que é literalmente parte formiguinha. E aí, celebrando as pequenas vitórias para a gente chegar nas grandes conquistas, né? É isso, a gente tem que aprender a agradecer e ver cada pedacinho, cada pedrinha e passando para a gente chegar no castelo, vamos dizer assim. E hoje eu queria falar... Então, antes de você entrar, me fala só um pouquinho aqui uma coisa, uma curiosidade. Diga. Como é que a sua família, antes do acontecido, e sua família pós-acontecido, sua família hoje, o que mais nítido, mais claro dá para você assim que isso aqui tá diferente, isso aqui mudou? Eu acho que o propósito de todo mundo, assim, a gente passar por isso tudo juntos e uma coisa totalmente inesperada, né? Que ninguém imaginava. E a gente ainda assim, depois de passar por tudo, ainda querer ajudar o outro, procurar meios de ajudar mais gente e tomar como lição mesmo, eu acho que
mudou para todo mundo. Meus irmãos, a minha mãe. Eu vejo isso muito nítido hoje, sabe? Essa e literalmente celebrar as pequenas vitórias, agradecer todos os dias. Eu acho que isso mudou muito. Mudou muito, foi o que mais mudou. Oi? Vocês são quantos? Somos 5. Só que só por parte de pai. Só que os meus irmãos são tipo assim, a gente fala, desde pequena a gente fala que não somos meio irmãos, somos irmãos completos, sabe? Porque a gente é muito, muito unido. Só de filhos, 5. 5. Aí tem minha mãe, a minha avó. Aí tem uma galera que se envolveu. Todo mundo está envolvido nisso daí. Uhum. Se a gente for pegar todo mundo que está envolvido, que realmente mergulhou nesse propósito novo, propósito de vida. Então são mais de 5, seriam quantas pessoas, mais ou menos? Aí, Léo, eu vou te falar que, assim, não é só minha família, são os meus amigos também, sabe? É muita gente, muita gente. Tanto que a primeira vez que a gente foi ajudar o abrigo, a festa no abrigo dos Excepcionais da Ceilândia, quando eu comecei a vender bombom pra realmente ajudá-los, e a gente foi fazer uma festa de Páscoa para levar música, comida e tal. Eu fui chamando alguns amigos e lá são 50 abrigados. Eu levei mais de 40 pessoas. Olha, mais de 40 pessoas. Foi todo mundo junto. E hoje eu percebo muito também. Eu estava ontem conversando com um amigo que ele começou também a lutar pelas pessoas com deficiência, mesmo sem ter deficiência. Sabe? A gente começou a enxergar uma realidade que a gente não enxergava. A gente começou a ver a estrutura da cidade. Todo mundo também. Todo mundo. O que eu recebo de mensagem falando: Bela, lembrei de você, porque eu vou e brigo mesmo. Sabe? Eu exponho, eu tiro foto, eu posto no Instagram, eu fico com raiva e faço todo mundo perceber. E o que eu recebo de mensagem falando: nossa, eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha pensado nisso. E eu também não. Né? Antes de passar por tudo isso, eu nunca tinha pensado que a vaga de deficiência precisava de espaço para os dois lados. Porque a pessoa com deficiência pode estar dirigindo ou pode estar como passageiro. Então, ela precisa de espaço para sair do carro. Geralmente, só tem um espaço. Sabe? E, assim, coisas que eu nunca teria pensado. A UNB, por exemplo, eu fui a primeira aluna do meu curso de comunicação organizacional a ser cadeirante. A primeira, em 10 anos de curso. E quando eu cheguei lá na cadeira de rodas no meu 4º semestre, se eu não me engano, a gente viu que a calçada era toda esburacada, não dava para passar. E eu nunca teria pensado nisso. E os meus professores que se mobilizaram, fizeram pedido na reitoria, gritaram, e 2 semestres depois tinham melhorado tudo ali, eles falaram: a gente nunca tinha tido aluna cadeirante, a gente nunca tinha pensado nisso. E aí, quando viram, aí realmente me ajudaram muito. Mas são coisas que a gente não percebia. E eu acho que esse olhar mudou para todo mundo, sabe? Tanto da questão de ajudar ao outro, quanto de enxergar as outras realidades, a diversidade como um todo. E lutar para isso, né? Porque pessoas com deficiência são pessoas. Antes de tudo, antes de qualquer deficiência, são pessoas que têm direito ao lazer, a ir e vir, à educação. E assim, a gente não vê eles na rua porque não tem condição, sabe? Foram muito marginalizados desde muito tempo. É uma coisa assim, no começo da humanidade, as pessoas com deficiência eram mortas. E falava: qual é a utilidade dessa pessoa na nossa sociedade se ela não vai lutar por nós? Então é uma coisa que vem de muito tempo. Tanto que, assim, posso falar que até hoje em dia tem muito pai que esconde os filhos dentro de casa, que tem alguma deficiência. Que é vergonha, né? Mas me deixa muito, muito feliz ver que a minha rede realmente se mobilizou além de mim, sabe? Tá indo muito além
Tenho uma amiga que faz arquitetura, ela me ligou um dia e falou assim, Bela, eu queria te falar que eu tô fazendo um projeto para a faculdade, eu tô fazendo tudo acessível, eu nunca tinha parado para pensar, analisar, ver as leis. Léo, o tanto de lei que existe para pessoas com deficiência no Brasil é inacreditável. Só que não é fiscalizado, né? São 46 milhões de pessoas. 46 milhões, onde é que estão essas pessoas? Então, assim, eu sou muito, muito grata por ter passado pelo que eu passei, por ter visto essa mudança nas pessoas com quem eu convivo e que, sabe, de alguma forma, ou até que eu não convivo, mas que conheceram a minha história e começaram a enxergar. Eu acho que esse é um dos propósitos de o porquê de tudo acontecer comigo. Com certeza, com certeza. É muito interessante quando a gente vê que quando uma pessoa muda, o poder que ela tem de multiplicar essa mudança ao redor dela, e você é o exemplo claro disso. Às vezes, tantas mudanças que a gente quer no mundo é realmente entender. A mudança começa em mim, isso é uma verdade, você está aqui como testemunho. Isabela, a gente começou a conversar várias coisas aqui, mas você preparou algo para hoje, você preparou? Preparei. Vai um pouco assim com a minha história, que é a gente abraçar a imperfeição. Todos nós somos imperfeitos e eu acho que hoje em dia as pessoas com, né, a ascensão das redes sociais estão buscando uma perfeição que não existe. É impossível a gente ser perfeito. E isso causa, né, muita ansiedade. E ó, eu tô falando isso, mas eu também passo por isso. Não tô falando que eu sou isenta e não, tô de boa, não. Não, sabe? Mas, Léo, eu ouço assim, muita gente falando, nossa, você é perfeito, você passa por tudo, você passa por qualquer coisa na vida. E não é bem assim. Eu não passei por tudo que eu passei tranquilona, né, de boa, falando, não, ó, tô com dor não, tô com uma dorzinha, mas... Não, eu passei por muito sofrimento, sabe? Eu passei por muito desespero, a minha família passou por muito desespero, eu quase morri algumas vezes, né? Se você parar pra pensar, eu fiquei 50 dias consecutivos na UTI, e depois eu ainda fiquei voltando em 5 meses. Então, assim, não foi uma história tranquila, não foi um conto de fadas que vamos viver felizes para sempre. E quantos dias consecutivos na UTI? 50. 50 dias. Tá falando aqui de 1 mês e meio. 50 dias na UTI, consecutivo. Consecutivos. Ainda depois eu fiquei voltando. Assim, aí eu fiquei 2 semanas. Aí depois eu fiquei, eu acho que 4 dias. Sabe, eu fiquei indo pro quarto e voltando porque alguma coisa sempre acontecia. Eu tinha uma depressão respiratória. Sempre tinha alguma coisa que eu não conseguia ficar. Então, assim, eu acho que a chave da vida é a gente realmente abraçar essa imperfeição e não é não querer ser o melhor. A gente tem o direito de querer ser o melhor no que a gente faz. Só que eu acho que sem essa ânsia, esse mito da perfeição, porque isso não vai acontecer. Sabe, eu passei pelo que eu passei naquele momento e passei, assim, relativamente bem, né, positiva, mas não quer dizer que se eu tiver algum outro problema, eu vou ser maravilhosa, sabe, a tranquilona. Não é assim. E eu tava, uma orientadora, eu tô fazendo um trabalho, e uma orientadora da UNB veio me contar que tem muito aluno querendo tirar a vida. E ela veio me perguntar o porquê. Eu falei, porque a minha geração agora tá vivendo nessa bolha, né? Nessa perfeição, nessa coisa de que minha vida é maravilhosa. E a grande chave é a gente entender que não é e que somos diversos, a gente contar as nossas histórias, as nossas narrativas, dar a nossa voz
e a gente evolui como sociedade, a gente vai crescendo e assim atingindo patamares melhores, até para nós mesmos, né? A gente evoluir é esse caminho de um bem-estar, de uma perfeição, entre aspas, e assim, não é porque eu passei bem que todo mundo vai passar bem, no final das contas. Não é isso, né? A gente está aqui contando a minha história para conscientizar, para chamar atenção para essa coisa da cirurgia, que é um risco. Toda cirurgia, você corre um risco de vida, seja ela eletiva ou não. Uhum. Seja ela eletiva ou não. Uma cirurgia plástica, você corre um risco de vida, né? Uma cirurgia de emergência também, seja qual for. Então, o nosso propósito, o meu propósito é contar para a gente crescer juntos, né? Não é para falar sou perfeita, gente, tá maravilhoso, nem doeu. Não foi assim. Não foi assim, não é assim até hoje. Eu ainda sinto muita dor. Eu desmaio ainda de dor. Mas que a gente consiga sempre dar a nossa voz, né? Contar as nossas histórias e contar as nossas imperfeições. Vamos crescer com as nossas e as dos outros. Vamos crescer juntos, né? Quando você fala essa questão de abraçar as imperfeições, e quando você trouxe, antes de você trazer esse assunto, você estava falando sobre pais que escondem filhos com deficiência. Ou seja, aceitar a imperfeição é algo que me caracteriza em relação a quem eu realmente sou. É uma identidade. Traz uma leveza, né? É uma identidade, traz uma leveza e é muito bacana porque confronta essa pergunta da tua orientadora, né? Por que tem gente tirando a vida? Confronta, porque quando eu me aceito, eu entendo que as minhas imperfeições é o que me diferencia, é o que me torna único, e ser único é muito bacana, então isso me traz força, não fraqueza, né? Exatamente, e é exatamente isso, assim, todos nós somos uma identidade do jeito que a gente é. Uhum. A deficiência é uma identidade, sabe? Não é uma coisa que você tem que se livrar, é uma vergonha. Não, é quem você é, né? É quem você é, e é isso que a gente tem que ser, é isso que a gente tem que abraçar, ser quem nós somos. E vamos crescendo juntos. Muito bom. Quem que é essa Isabela Fialho e aonde que a gente encontra essa Isabela Fialho? Essa louca que vos fala. @Bela Fialho no Instagram. Lá tem o link do meu livro, tem um pouco dos projetos que eu trabalho e estou lá, pronta, a postos, respondo todo mundo, demoro, mas respondo. Sou imperfeita nisso. Muito bom, Isabela, ótimo dia para você, obrigado e até semana que vem. Até, Léo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Nunca se arrependa de um dia sequer na sua vida, porque dias bons nos trazem alegria, dias ruins nos dão experiência, os piores dias nos trazem aprendizado e os melhores dias nos dão memórias. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Atualidades, com advogado, professor, ativista social, presidente da Associação Corrente do Bem 40 e pessoa humana, Jesus Valentini. Jesus Valentini. Como é que tá, Jesus? Tô sabendo que você esteve na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, cara. Tudo bem? Privilégio poder ser nordestino e conhecer o Rio de Janeiro, ser brasileiro e conhecer o Rio de Janeiro. Voltei com a cabeça encantada com o nosso país. Nosso país é muito rico mesmo, né? Não foi a primeira vez que eu fui ao Rio, mas foi a primeira vez que eu fui ao subúrbio, que eu saí
do eixo Copacabana, Leme, Leblon e Ipanema. Entrei um pouco mais, né? Fui para Macaé. Então, assim, tô encantado com o Rio de Janeiro. Uma viagem que eu recomendo a todos. Conhecer o subúrbio, conhecer o interior do Rio de Janeiro, conhecer as favelas, né? Conhecer o carioca não da gema, mas o carioca lá do subúrbio, que nem vai para a praia. Tem gente que mora no Rio e não vai para a praia. Fiquei impressionado com isso, porque eu amo praia. Um dia a gente pode marcar um bate-papo para você contar um pouquinho como é que é lá, para você poder conhecer. Sim, sim, vamos marcar. Tem muita coisa para falar. Eu voltei melhor do que eu fui, porque cada viagem, Léo, cada pessoa que eu conheço, cada profissão que eu exerço, eu agrego, eu aprendo, eu volto melhor. Eu estou aprendendo com os meus filhos. Eu tenho um menino de 5 anos, Max Ravi, ele me dá baile de vez em quando. E uma menina que, eu não sei, mas já vem PhD. Enquanto eu estou na graduação, ela já está no pós-doutorado e ela me ensina muito e eu agradeço a oportunidade de ter 2 filhos que estão me ensinando, depois dos 40 anos, a ser mais pessoa humana do que eu já sou. Olha que bacana, bacana. Você demonstra também tua humildade, né, Jesus? Jesus, o que você preparou para a gente hoje, meu irmão? Bem, pesquisei e cheguei à conclusão que está na hora de falar um pouco da pandemia. Não sei se é correto eu falar do término, porque não é um término. Uma coisa nós sabemos, não é o começo. Já passamos pelo começo. Posso afirmar que estamos no meio? Não. Posso afirmar que estamos no término? Também não. Mas eu queria trazer algumas reflexões. Para isso eu conversei com alguns médicos, conversei com alguns amigos que não têm necessariamente nenhum conhecimento de pandemia, de coronavírus, mas eu quis ouvir a opinião de autônomos, como eu, por exemplo, a opinião de servidores públicos, a opinião de comerciantes, a opinião de pessoas da política. Conversei com um deputado e com uma senadora pelo telefone. Ela, inclusive, há umas 3 semanas atrás, adquiriu, né, o Covid, a senadora Leila do Vôlei, e eu tive uma conversa com ela, assim como eu tive uma conversa com outras pessoas, também políticos, e o que eu tenho a dizer é o seguinte: não estamos no fim, já passamos do começo, é verdade. Temos que nos atentar de que o coronavírus, o Covid-19, ele se transforma, e mesmo a pessoa que já pegou o Covid, ela também está aberta a pegar de novo, né? Pode ser que ela pegue de novo. Os cuidados que nós temos que ter são muitos. Temos que nos tornarmos chatos. Eu mesmo estou com toque com essa história de álcool, mas é um toque automático. Não é uma coisa assim que eu inventei, não. Tá automático mesmo, né? Eu vejo o álcool gel e eu corro para ele, sendo que eu acabei de passar. Então é uma coisa assim, de 2 minutos eu estou passando de novo porque ele estava disponível. Eu não estou dizendo que eu estou errado e eu não estou nem me criticando, mas eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento assim, né, obsessivo. E tá certo, tá errado? Não, só estou levantando o tema. Então aqui, hoje eu vou trazer o assunto pandemia, o assunto coronavírus, sem críticas ao que foi feito e sem elogios ao que foi feito. Apenas uma reflexão. E qual é a reflexão? Ele está aí. Ele está batendo a nossa porta, não apenas na questão da saúde, mas na questão econômica. Como autônomo, eu posso falar para vocês que hoje eu vivo um momento que é o seguinte: eu não quero pegar o coronavírus, eu não quero o Covid, porque eu não quero trazer para minha casa também, não só por mim, mas pelos meus filhos, né? Pelos meus familiares. Mas tem a questão do trabalho. Gente, não dá para ficar em casa e não trabalhar. Aí eu pergunto, o Estado não poderia abraçar um pouco mais essa população? O Estado não poderia conversar um pouco mais com a gente? Eu senti falta de uma liderança mais ativa. Eu senti falta, e aqui eu falo como pessoa, como cidadão, de uma liderança mais afetuosa. Eu senti falta de um abraço, de um carinho, de uma palavra que pudesse assim: olha, nós vamos cuidar de vocês dentro do possível. Porque aqui também não dá para dizer que o Estado vai entrar na minha casa e colocar o arroz. Mas se tivesse pelo menos segurado o preço do arroz, eu agradeceria, né? Fazendo uma crítica aqui ao aumento do arroz. A pandemia veio para nos transformar. Eu estou transformado. Eu não sou mais o mesmo de março, né? Gosto muito de um ditado romano que diz que quando um homem toma banho num rio pela 2ª vez, o rio não é o mesmo e o homem não é o mesmo. Posso dizer isso para a pandemia. Não sou mais o mesmo. Meus pensamentos mudaram. Não são mais os mesmos.
E de março para cá, eu tenho pensado muito na ideia de se readaptar, na ideia de ser camaleão, na ideia de criar, de se reinventar. E eu estou percebendo muitas pessoas fazendo isso, inclusive nas minhas áreas e em outras áreas também. Advogados estão fazendo isso, professores estão fazendo isso, principalmente professores, né? Porque nós fomos jogados na marra no online, né? Na internet. Algumas pessoas nem preparadas estavam, como, por exemplo, algumas professoras de escola pública que eu conversei e disseram assim, o ruim é que eu fui forçada a falar e fazer uma coisa que não me deram um curso. E eu tive que fazer porque os meus meninos estavam lá. Ouvi essa frase de uma professora muito querida, uma tia, né? Como eu costumo brincar com ela, né? Tia Cleide. E tia Cleide falou assim, ela é professora de meninos de 5 anos, 4 anos, 5 anos. Não sei se é Jardim 1, Jardim 2, não lembro agora. Só sei que é bem pequenininho. Então, assim, ela teve que se reinventar. A timidez, que era típica da sua personalidade, teve que sumir. Porque algumas pessoas dizem assim, não pode ser mais tímido hoje em dia, mas faz parte de algumas características pessoais de algumas pessoas, né? A falta de timidez, ela não pode ser generalizada. Todo mundo não vai ser tímido. Não. Essa professora é tímida, mas quando ela exerce a sua função na sala de aula, ela não é tímida. A timidez impedia ela frente ao vídeo. E ela teve que trabalhar com isso. Então, olha que interessante. Há males que vêm para o bem. Eu confesso aos senhores que eu não gostaria que esse mal viesse, chamado Covid-19, coronavírus. Eu não gostaria. Mas ele veio, nós vamos ter que encarar. Igual eu falei para a Marina Bella, minha filha, outro dia, né? Eu falei, filha, tá, eu vou usar uma frase aqui, eu vou te explicar. Eu disse assim para ela, alguns nascem para chorar, outros para vender lenços. Ouvi isso em algum lugar, na internet, né? Aí eu expliquei para ela, olha, nós podemos chorar ou nós podemos nos reinventar. Vamos nos reinventar? Então agora ela está conversando com as amigas, 5 amigas no mesmo, aqui nessa tecnologia. Eu mesmo, Léo, não tinha acesso. Né? Não tinha, eu não gostava dessa história de Zoom, de Meet, disso, daquilo. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Eu sempre peço, amigo, me ajuda, como é que eu mudo meu nome aqui? Como é que eu faço isso? A minha filha faz com mais facilidade, porque ela é geração Y, né? Eu sou XXXX, muito X, inclusive. Mas aí, o que eu achei interessante é isso. Agora ela chora menos. Ainda chora porque ela sente saudade desse contato. E eu também choro internamente. Eu estou com saudade de um contato humano. Eu estou com saudade da sala de aula. Eu estou com saudade de olhar nos olhos, de fazer uma provocação, de falar que o outro é São Paulino, que é flamenguista, de brincar, de tocar, de cumprimentar as pessoas. Então, hoje o que eu trago é que nós temos que falar sobre isso. Outra coisa importante também, nós temos que conversar sobre a pandemia. Nós temos que conversar sobre o Covid. Não podemos nos omitir. Conversar com a gente mesmo, inclusive, conversar com os amigos, com os outros, porque o silêncio faz mal, mexe com a nossa autoestima, inclusive. Certo? Muito bom. Jesus, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, terem acesso ao Jesus, não é o Senhor Jesus, mas é o Jesus Valentini. Como é que as pessoas fazem, Jesus? Estou longe do outro Jesus, mas tento me melhorar cada vez mais. Ele é um exemplo. Eu estou muito presente numa rede social chamada Instagram. Eu gosto muito do Instagram. Outras não. Face, YouTube, mas no Instagram eu estou. E lá eu me chamo Jesus Valentini Oficial. Porque já existe um Jesus Valentini que não sou eu. Deve ser falsificado, né? Esse aqui é o oficial. Jesus Valentini Oficial. Me siga, me acompanhe, converse comigo, mande lá uma mensagem no direct, eu respondo, pode ter certeza. Muito bom. Obrigado, Jesus. Ótimo dia. Até semana que vem. Obrigado, querido. Até semana que vem. Um abraço para todos. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz para mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino,
e o poder e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.